Glória a Deus, amém? Os irmãos em pé, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Todos acharam? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema dessa mensagem é mente renovada, vidas transformadas. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa mente e para renovar a nossa maneira de viver. Nós temos um corpo, olha para nós. Jesus, ele disse, eu sou a cabeça, vós o corpo. Nós somos a igreja, a noiva, é o corpo. Jesus é a cabeça. Porém, nesse texto nós vamos descobrir a meditação de Paulo com os romanos em característica espiritual, no âmbito espiritual. Amém? A analogia dele é espiritual, a comparação dele é espiritual. O contexto da palavra de Paulo nesse texto é espiritual, nesses dois versículos. Amém? Então, nós temos um corpo aqui. Eu não tenho nenhum membro faltando no meu corpo, graças a Deus. Amém? E muitos podem se identificar assim. Nós temos braço, perna, nós temos dedos completos, nós temos nossos membros exteriores e interior, nós temos tudo com a sua função. Todos eles fazem a sua função corretamente se não estiver doente. Porém, irmãos, que eu quero que a igreja preste atenção é um órgão que é um órgão fundamental na vida de qualquer ser humano, independente de você ser cristão ou não, mas você é ser humano. Sem ele você não vive. É a mente, é o cérebro. Amém? Então, quando você olha para a mente, para o seu corpo, eu olhei assim, eu analisei assim, enquanto estava estudando a palavra, pude entrar dentro do texto, do contexto, ir para o assunto e me colocar como uma pessoa, aleluia, normal, ser humano, que Deus, aleluia, Ele traz essa palavra renovada para a minha vida, aonde eu preciso ser renovada no meu modo de viver, como a igreja também. Como quem quiser aceitar a palavra também, nós vamos olhar para dentro de nós, vamos achar falha sim. Nós vamos achar erro sim, nós vamos achar, aleluia, o caminho através do poder da palavra. A solução, através do poder da palavra, nós vamos achar a solução. Amém? Então, quando você olha para
todos os seus órgãos, graças a Deus perfeito, você vai olhar para o seu coração. Você vai olhar para a sua mente. São os últimos órgãos que morrem numa pessoa. Você já viu quando a pessoa está lá no hospital e ela está com a morte cerebral, mas ainda há vida, porque o coração não parou. Quando o coração parar, os rins parou, aleluia, os outros órgãos parou, aleluia, mas o coração não parou e o cérebro parou pelos médicos, pela medicina, a pessoa está morta. E quantos volta por um mistério, por um milagre de Deus, e Deus ressuscita aquela mente, aleluia, aquele cérebro volta a funcionar e aquela vida volta à vida novamente, pelo poder de Deus, através da palavra, através da oração, através do crer, através do mistério que Deus tem na vida de qualquer pessoa, amém? Então, hoje eu trouxe para cá, né, para o púlpito, além da Bíblia, com muitas anotações, eu trouxe uns universitários aqui, que está aqui do meu lado, amém? Glória a Deus. Volta e meia eu vou ter que estar olhando, porque eu não posso fugir do assunto, que foi um trabalho muito bom que eu fiz essa semana, para poder trazer para que a igreja pudesse ser curada mentalmente. A sua mente precisa ser curada, amém? A mente, o que é? É um órgão dentro de um cérebro. É o próprio cérebro? É uma célula? São perguntas que eu fiz para mim, estou fazendo para a igreja. A mente, o que é? É um órgão dentro de um cérebro? É um próprio cérebro? É uma célula? Eu não estou aqui, irmãos, para trazer resposta científica para a igreja. Mas uma coisa é certa: sem a mente, nós não viveremos. Mente saudável, corpo saudável. Mente limpa, todo corpo limpo. Mente curada, todo corpo curado. E o que nós vemos não somente na igreja, mas no mundo? Uma mente torpe, uma mente precisando de médico. A igreja, muitos precisando de médico. Irmãos, igreja, amém? Precisando de médico. Por quê? Porque a nossa mente, ela é atacada, contra-atacada, e não é porque nós somos crente, cristão, que nós não vamos passar as adversidades. Nós estamos sujeitos, seja na mente, seja no coração, seja em qualquer órgão que nós temos. Nós somos sujeitos. Mas aonde o inimigo quer detonar mais a nossa vida, quer destruir mais? Na mente. A mente é um campo de batalha. Amém? Eu li 2 livros fundamentais que falam sobre a mente. Aleluia, é da Ana Beatriz, não lembro mais o resto do nome dela, chama Mentes Perigosas. A psicóloga aqui sabe que livro é esse. Amém? E o outro é da Rebecca Brom. Agora eu esqueci. Mas ele é bem profundo. É uma experiência que ela passou e ela escreveu esse livro. Mas até quando terminar eu falo. Eu lembro o nome do livro. Amém? Glória. Mentes Cativas. Mentes Cativas. Já leu também, né? Mentes Cativas. Viu? Irmãos, quero trazer essa mensagem para nós, porque Deus, Ele quer nos prevenir, Ele quer nos alertar, Ele quer, aleluia, fazer que nós venhamos vigiar contra os ataques, o contra-ataque, e quando você perceber,
aleluia, que você está sendo vítima, você está sendo contra-atacado, você se defender pelo poder da palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Romanos, o versículo 1, diz o quê? Né? Ele estava, o apóstolo Paulo, ele estava aqui trazendo instruções aos romanos de forma espiritual. Quando os irmãos puderem ler o capítulo todo, talvez muita gente já leu, o capítulo todo de Romano, porque é muito bom, sabe por quê? Paulo, ele passou uma batalha muito grande com os romanos. Aqui no capítulo 9 diz a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Aí você vai folheando a palavra, vai estudando, claro, não folheando, mas estudando. Quando você chega no capítulo 10, você vê os judeus rejeitando a justiça de Deus. Quem era a justiça de Deus? Jesus, a palavra. Então, Paulo estava enfrentando essa batalha e ele escrevia as cartas. No capítulo 11, ele fala do futuro de Israel e depois você vê tanto a vigilância que Paulo passa, quanto Paulo passa para os romanos, para a igreja ali, os cuidados que a igreja deveria tomar por várias situações e motivos que estava acontecendo ali. Aí, quando chega aqui no capítulo 2, ele fala: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Olha, irmãos, que eu quero trazer aqui para os irmãos? A igreja tem uma mente transformada. Deus, ele quer que a igreja tenha uma mente transformada, que os irmãos tenham a mente transformada. Você, visitante que está na live, vai passar pelo canal, tenha uma mente transformada. Amém? Porque a palavra de Deus tem poder para transformar a nossa mente, se buscarmos, tem poder para renovar a nossa maneira de viver segundo a palavra. Se você quer agradar a Deus, aleluia, vai precisar sacrificar. O que diz aqui? Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. É esse culto que nós estamos aqui. É aquele culto que você está em casa, aleluia, que o Espírito Santo te leva lá para aquele lugar do pensamento, que te leva lá para aquele lugar do conselho, que te leva lá para o lugar da exortação, e fala para você, você não é mais uma velha criatura, você não tem que pensar como você pensava quando você não conhecia Jesus. Você tem que pensar pensamentos que edificam este corpo, que é o corpo santo, que é o corpo, aleluia, que é a luz, que nós somos a igreja. Amém? Então está aqui em Lucas 9, versículo 23. É necessário sacrificar sim, se esforçar sim, colocar nossa mente no lugar sim. Quando os pensamentos ruins de suicídio, de morte, de derrota, vem, você fala para trás, debaixo dos meus pés. Quem está soprando esses maus pensamentos é o meu inimigo da minha alma. Então eu te rejeito agora. Mente, você vai agora adorar o Senhor e começa a fazer algo para poder essa mente se santificar.
Na oração, na leitura da palavra, na adoração, no jejum. Está aqui. Dizia a todos, se alguém, isso aqui Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perdê-la a sua própria vida, salvará. Porque que aproveitará o homem granjear o mundo todo, podendo-se, prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e da dos santos anjos. Amém? Então, isso aqui é um sacrifício que exige. Paulo estava dizendo para os, aleluia, israelitas, os romanos, não era o povo que estava ouvindo a palavra de salvação. Ali não tinha só judeu, não. Ali tinha, Paulo fala que ele se orgulhava de ser o pregador dos gentios. Amém? Ele foi levantado, tá? Vocês não querem? Pois tem um povo que quer a salvação. E ele ganhou muitas almas para Jesus. Amém? Então, versículo 2. Não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, o mundo tem padrão. Padrão. Em outras versões fala padrão, né? Se é alguma Bíblia aí que fala aqui, ó. Tem outras Bíblias que eu estava estudando, que eu comparo as referências. Fala, não vos conformei com o padrão deste mundo. Mas esta Bíblia aqui diz, com este mundo, mas transformai. Então, qual é o padrão desse mundo, irmãos? Alguém habilita a dizer? O padrão desse mundo já foi até dito aqui, já foi até citado aqui na oportunidade. Um dos padrões do mundo é pecado, bebida, mamon, prostituição, mentira, droga, engano, trapaça, traição, etc, etc. Esse é o padrão. Isso Paulo estava dizendo. E está dizendo para nós, o Espírito Santo, a igreja, aleluia, a revelação do Espírito Santo para a igreja, está falando, não vos conformei com o padrão deste mundo. Não acha tudo engraçado, tudo normal, todo mundo está assim, nós também vamos. Não. Cadê a luz que está em você? Outra referência aqui. Quer outra referência? Aleluia. A respeito do que nós não vamos nos conformar. Aleluia. Por quê? Porque eu sou sal. Porque eu sou luz. Porque você é sal. Porque você é luz. É por isso, irmãos. Está aqui. Nós precisamos, aleluia, ser fortes, ser firmes, ser valentes, ser corajosos e firme como cristão. Eu sou e acabou. Eu sou cristão e quem gostar, goste, quem não gostar, não goste, cada um tem a sua livre escolha. Mas se nós somos cristãos, vamos ter uma mente de Cristo. Vamos ter um padrão de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Está aqui. Vós sois o sal da terra, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você é crente, eu sou crente, nós somos cristãos. Aleluia, para equilibrar esse mundo com a palavra,
com o testemunho, com a nossa maneira de ser. Nós temos a liberdade de expressão, graças a Deus, nesse país abençoado. Nós podemos orar pela nossa nação, nós podemos orar pelos nossos governantes, nós podemos orar pela nossa cidade, nós podemos orar por tudo que você sentir, aleluia, no seu coração de orar, porque está valendo. Você é o equilíbrio, você é o tempero. Eu sou. Deus conta comigo e com você para isso. Então, irmãos, como que Deus vai usar uma mente poluída? Uma mente negativa? Como que você já chegou perto olha, eu já tive, irmãs, até no meio, assim, parentesco. A pessoa pregou para mim milhões de anos, quando eu estava no Egito. Quando eu vim para a luz, a pessoa não dava testemunho, porque quando eu estava no Egito, eu não entendia. A gente não tem mente de Cristo, a gente não tem entendimento, discernimento, para discernir as coisas espirituais. Quando Deus abriu meus olhos, quando eu aceitei o Senhor, comecei a observar. Falei, mas você não é crente mais de 20 anos? Por que você está com esse pensamento? Por que você só tem pensamento de derrota? Por que você tem pensamento só de morte suicida? Por que você tem esses pensamentos de separação? Porque eu sempre fui assim, irmãos, questionadora. Eu questionava, eu perguntava e eu falava assim, porque eu queria entender naquele momento. Porque não estava fazendo efeito, não estava trazendo testemunho para a família. Amém? Então, irmãos, isso é muito sério. Então, a palavra do Senhor diz aqui que nós somos a luz do mundo. Então, se eu sou a luz do mundo, eu não devo entrar no padrão do mundo. Não. Você tem que dizer sim ou não. A nossa resposta é sim, quando podemos. Agora, não quer dizer que você está no mundo e você não tem que viver no mundo. Nós vamos viver no mundo de maneira saudável. Não, aleluia, compartilhando com as coisas que vai nos fazer mal. Amém? Que vai atingir a nossa vida espiritual, aleluia, nosso padrão de vida com Cristo. Nosso padrão de vida com Cristo é amém? É um padrão de vida santificado. A palavra do Senhor diz: sede santo como eu sou. Aleluia, nós buscamos cada dia essa santificação. Nós não somos esse santão da última hora, não. Nós somos pecadores, estamos no mundo, enfrentamos batalhas diárias, todo dia nós enfrentamos as batalhas, porque quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos renova cada manhã é o Senhor, porque Ele vê em você esforço, sacrifício e renúncia. Ele vê, Ele sonda o seu coração, Ele olha e vê, o único que vê é Deus. Às vezes você está até preocupada aí com alguma situação na sua vida que você não resolveu, mas não depende de você. Depende de Deus entrar lá naquele coração para resolver aquela situação dentro da sua casa. Enquanto isso, você vai orando, vai clamando, vai pedindo salvação, vai pedindo libertação. E daí a pouco você vai ver a pessoa do seu lado caminhando com você para a igreja. Isso é mente transformada. Isso é mente de Cristo, é mente positiva. É mente que crê que Deus pode fazer o impossível. Amém? Porque se a gente não crê, como que Deus vai fazer? Amém? Como que Deus vai fazer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como ter uma mente que agrada a Deus? Pergunta boa, né? Como ter uma mente que agrada a Deus? É necessário cuidar da nossa mente. Eu tô com um problema sério. A gente consegue, irmão, saber
Como é? Olha aqui, só para dar uma resposta aqui para os irmãos, dessa pergunta que eu fiz. Passava Moisés, Êxodo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus em Horebe. Apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo e no meio de uma sarça olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés diz: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Vendo que o Senhor se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Disse: não te achegue para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o teu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus, dos jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também eu tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse Deus a Deus: quem sou eu que vá a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Lembra da pergunta que eu fiz? Como ter uma mente que agrada a Deus? E eu respondo aqui para vocês, irmãos, que eu descobri na palavra que Deus, Ele quando convida, quando Ele te levanta, quando Ele te chama, Ele cuida de você. Ele te liberta. Ele te sara. Amém? Ele te sara. Então, irmãos, a palavra diz: venha como está. Nós não vamos se questionar aqui: mas eu preciso fazer a teologia primeiro para aceitar Jesus. Não, você precisa aceitar o Senhor Jesus. Aleluia. E depois caminhar, seguir, estudar, fazer o que tem que ser feito. Mas o primeiro passo é aceitar o convite. E aqui, irmãos, é uma resposta. Moisés disse: eu? A mente dele estava onde? A mente dele estava no passado. A mente dele estava como fugitivo, porque ele lembrou quem ele era dentro do palácio. Ele era, na visão dos egípcios, um egípcio. Na visão de Deus, na vontade de Deus, ele era um instrumento de Deus, um escolhido de Deus, que Deus levou para a toca do leão para aprender como os leões faz, como o gigante faz, aprender as técnicas do Egito, de Faraó, de tudo. Como você sabe como é que foi que Moisés foi parar lá, para que depois Jesus, Deus, no caso aqui, descomplicasse aquilo que foi complicado. Tem muitos pregadores que falam assim:
que eu vejo nas mensagens. Deus complica, descomplica, explica por que complicou depois que ele resolveu o problema. E não deixa de ser realmente uma verdade. Quando nós estamos no processo, a nossa vida está complicada. A nossa situação está terrível. Mas nós temos uma mente de Cristo para entender que nós não vamos morrer desta maneira, porque nós somos de Cristo. Nós somos soldado de Cristo. Amém? Quando Moisés disse para ele: quem sou eu que vá a Faraó tirar o Egito, os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto será por sinal que eu te enviei quando houver tirado meu povo. Então, Deus tratou com a mente de Moisés primeiro, para depois enviar. Pode ler aqui o texto, depois você vai ver como foi o passo a passo, o que Deus fez, o que Deus falou, como Deus fez. E assim é conosco. Assim é com a sua igreja. Só que Ele quer, cuidado. Cuidado com essa mente aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidar da mente é um investimento agora. Amém? Projetando o futuro. Você já viu? Aleluia. Olha, a sua mudança começa na mente. A sua vitória começa na mente. Os seus sonhos começam na mente. Os seus projetos começam na mente. Quando desce para o coração, já está tudo pronto. Coração é armazenamento. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Está armazenada. Quando vem um ataque na mente, você puxa a espada aqui, e pá! Arranca a seta inflamada do adversário. Lança fogo, manda fogo. Repreende, minha mente é de Cristo, meus pensamentos é de Cristo. Os pensamentos ruins vêm por onde? Por onde vêm os pensamentos ruins? Para onde o adversário que está ao nosso derredor vai querer atacar nossa mente? Pelo canal do olho, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelas mãozinhas, pelos nossos pezinhos. Ou seja, tudo em nós está sujeito ao contra-ataque da mente. Amém? Porque o inimigo, ele vai fazer algo, ele não vai te empurrar, mas ele vai te jogar desejos. Ele vai te jogar situações, pensamentos. Nós temos condição de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Irmãos, e muitas das vezes nós pegamos as coisas negativas e processamos ela uma semana. Ah, Deus. Aí vem a depressão, a opressão, aí até chegar no psiquiatra para tomar os remédios, o Satanás ali te colocar numa cama, te colocar ali uma camisa de força, e ele deitar, enrolar e ali te dominar. Não. Reaja. Reaja. Amém? Nós temos discernimento para entender, amém? Que a nossa mente está cativada ao Senhor, a palavra do Senhor, amém? Então, como a nossa mudança, ela começa na mente, tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Crê certo, mas pensa errado. Você já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas assim, irmãos.
Crê certo, crê até demais, mas pensa errado. Para a mente ser transformada, e eu ter uma vida renovada, eu preciso andar por fé. A minha fé, ela tem que estar firme. Porque senão a nossa mente vai sabotar a nossa fé. Como? Talvez você pergunte como. Aleluia. Eu conheço gente que tem fé, crê que Deus tem poder. Já viu até milagre em algumas pessoas, curas. Em mim, pessoas que já sabem do meu milagre, que acompanhou meu milagre de cura. Mas quando é para a pessoa, Deus fala, vou te curar, vou te dar essa porta de emprego, você vai passar nesse concurso. Eu não. Está igual Moisés, antes de Deus limpar a mente dele. Eu não. Eu sou incapaz. Fulano sim. Fulano estuda, fulano tem mais oportunidade. Deus está falando é para você. Deus está falando é para você. Essa palavra está chegando até você. É porque Deus quer curar você. Deus quer abençoar você. Deus quer libertar você. É para você. A palavra chegou até mim, até você, é para nós. Vamos tomar posse. Amém? Então, quando não crê, estamos sabotando a nossa fé. Se você, aleluia, crê, como que você está crendo? E se aquele que é mais poderoso infinitamente, fazer aquilo que nós imaginamos ou pensamos infinitamente, ele tem poder para fazer, e na hora de fazer, eu não creio. Não, está errado. Nós, quando terminar a mensagem, nós vamos orar. Aleluia, pela nossa mente. Você vai ter mente sarada. E o Senhor está falando aqui, não é só mente espiritual, não, irmãos. É mente física mesmo. É o físico e o espiritual. Porque nós temos o intelecto natural. Nós temos o nosso corpo, nós temos o corpo, a alma e espírito. Então Deus está falando aqui que Ele quer sarar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aleluia, a nossa mente, o nosso intelecto. Por que Satanás tem tanto desejo de dominar a mente de muitos? Porque ele vai fazer dessa pessoa um robô. Ele vai entrar ali na mente e vai fazer aquela pessoa ser um cachorro na coleira do Satanás. Fazer tudo o que ele quer. Ele vai montar. Ele vai fazer dele cavalo. Cavalo, vai montar. Vai destruir. Então, quando a nossa mente está liberta, curada, sã, protegida, com o capacete que está lá em Efésios 6:10, né? Coloca o capacete, o escudo, o sapato soldado. Tem que estar com o revestimento da armadura de Deus. Aleluia. Amém? Então, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé. Pela fé. Não tinha essa palavra aqui não, tinha. Quando foi que Moisés foi escrever os primeiros livros, né? E aí, os profetas estavam, anos e anos e anos e anos, profetizando sobre a libertação de Deus, sobre a libertação do cativeiro. Quando Deus começou a usar os profetas Jeremias, Isaías, aleluia,
Ezequiel, os profetas maiores, menores, como foi falado aí, de Oséias. Amém? Então, Hebreus 12, ele está falando para nós: não vos conformeis com este mundo, transformai pela renovação do vosso entendimento. O vosso entendimento é aqui, o intelecto, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa ter uma mente de Cristo? O que significa? Significa, irmãos, conhecer a Deus. Ter uma mente de Cristo significa conhecer a Deus. Eu não vou abrir, mas lembra de Jó? O que Jó fala na palavra? Eu não conhecia Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas Jó era íntegro, reto, temente, obediente. Qualidade que o próprio Deus colocou em Jó para Satanás. E ele não conhecia Deus. Da maneira tão pura, tão perfeita, tão racional e tão espiritual. Ele não conhecia. Ele mesmo disse na sua palavra. Amém? Então, nós podemos ser esse sacerdote Jó na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas conhecendo Deus de caminhada, de ouvir falar. Mas cadê a experiência? Então, preciso tratar da minha mente. Eu preciso tratar do meu intelecto. E quando Jó, ele entendeu, porque veio aqui para a mente dele o raciocínio de tudo aquilo que ele estava passando, aí ele mudou. Amém? Então mudou a sua maneira de viver, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir. Aleluia! E Deus veio e fez o que tinha que fazer para ele. Para nós será diferente? Não. Então, o que significa ter uma mente de Cristo? Significa conhecer a Cristo de verdade, de experiência. E tenho outra referência aqui, que eu falei que hoje tinha muita referência. É conhecer Cristo e exercitar a sua palavra. Está aqui em 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Outra referência aqui. O que significa conhecer a Cristo, né? O que significa ter a mente de Cristo? Então, dê essa referência para os irmãos. De 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. E tem outra referência aqui, em Lucas. Está tudo marcadinho aqui, rapidinho, irmãos. A hora já está passando. Lucas, capítulo 10. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Você tem essa mente para pensar, para agir, para ir para cima do seu inimigo? Ele falou, eis que vos dou poder. Mas se sua mente estiver doente, você não vai fazer nada. Você não vai reagir, você não vai expulsar o inimigo.
Você não vai orar na sua casa, você não vai fazer nada, você vai se conformar com o padrão do mundo. E Deus está dizendo não. Você é a luz, você é sal, você é meu escolhido, minha escolhida, meu ungido, e eu conto com você para fazer a diferença, para transformar esse mundo. Amém? Para fazer a diferença nesse mundo. É isso. Então, eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso. Nós precisamos. Outra referência aqui. Salmo 18, versículo 17. Aleluias. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Aqui, ó. Vou ler a palavra, ela vai servir para mim. Se Deus está falando que eu não vou morrer, eu não vou morrer. Embora eu estou passando por um processo, um problema, dificuldade, mas o Senhor quer tratar, aleluia, da nossa mente para que você se levante, reaja, lute bravamente. Quando Josué estava lá de luto por causa de Moisés, né? E Deus já tinha escolhido Josué. Josué já tinha sido treinado por Moisés. Nada estava oculto aos olhos de Josué, mas ele estava prostrado. A Bíblia diz que Deus falou: levanta, põe-te pé. Você vai passar esse povo. Eu conto com você. Ele estava ou não estava na mente debilitada? Estava sim, com a sua mente debilitada. E agora? Ele não estava crendo que seria ele o libertador, aquele que ia passar o Jordão com aquele povo. Talvez a mente dele estava sabotando a fé dele. E ainda tinha aquele povo ruim que estava com ele, alguns dos israelitas que estavam com ele. Você não tem capacidade, você não foi escolhido. E que você sabe da história. Quando a gente vai para os histórios, né, para a história profunda, você vê o que o líder passou, o que Moisés passou, e ele nem entrou na terra. Por causa de quê? Por causa da mente terrível daquele povo. Porque aquele povo estava doente, estava com a sua mente cauterizada, estava com a sua incredulidade na mente, e ele ainda atentou contra Moisés. Moisés foi ali na pedra e bateu na rocha e perdeu a sua vitória, que era entrar na terra. Deus tinha outro projeto para Moisés. Mas aí, Deus é Deus, né? É igual foi falado aqui. Tempo da graça, Deus é amor, Deus me entende, te entende. Enquanto você tem a oportunidade de escolha, enquanto você tem aqui o tempo para decidir, quando esse tempo acabar, quando esse tempo terminar na sua vida, e Deus te permitiu o tempo da sua colheita, naquele dia não tem mais o que fazer. Segue-se o juízo. E é esse. Ou é a pasta de mim, ou vem para o seio de Abraão. Amém? Glória a Deus. Então, você vê aqui também deixa eu ver se está aqui. Tantas anotações. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Parece que essa eu não anotei, irmãos. Quer achar, leia aí para mim. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Glória a Deus. Enquanto isso, eu vou para outra aqui. Glória a Deus, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrio,
Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Mais uma para você guardar na tábua do seu coração, que isso é o que significa ter uma mente de Cristo. Todas essas passagens que eu li para você. E também Tiago, capítulo 4, e aqui eu finalizo essa mensagem. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecaminosas de vós, de duplo ânimo, purificai o coração, senti a vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E humilhai perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Eu quero que a igreja fique de pé agora, porque eu fecho. Conclusão dessa mensagem, você vai fechar seu olho, você vai olhar para você diante dessa palavra. Se quiser colocar a mão na sua mente, na sua cabeça, você pode colocar, que eu vou ministrar daqui. Vai ter cura física, vai ter cura espiritual. Amém? Então, a conclusão é essa. Eu te faço um convite. Comece hoje mesmo com o neurocirurgião Senhor Jesus Cristo. O seu tratamento, você não vai se decepcionar. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante do neurocirurgião, do neuropsiquiatra, aleluia, do psicólogo, do médico dos médicos, do juiz, do advogado dos advogados, aleluia, daquele que pode sim, aleluia, tocar aonde o homem não pode, tocar aonde, aleluia, nem a medicina pode, mas o Senhor pode. E que nessa noite, Senhor, os irmãos que estão aqui, que têm sentido até mesmo esquecimento, até mesmo ataque, até mesmo algo zumbido, aleluia, no seu ouvido, na sua mente, no seu, aleluia, na sua cabeça, que agora esse anjo possa tocar, possa libertar, possa curar, possa transformar, porque as passagem bíblica está colocada aí. As passagens bíblicas, Senhor, está aí no canal. Senhor amado, que eles possam, Senhor, depois buscar, Senhor, aleluia, essa meditação e possa fazer, aleluia, mais e mais as meditações diárias nesse tratamento. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação de mente, corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Trata essas mentes agora, mente negativa, mente cativa, mente oprimida, mente, aleluia, que está, aleluia, debaixo dos remédios, que seja agora, você receba a sua cura agora, você que está aí, no outro estado, no outro país, aleluia, está aqui, até mesmo aqui nesse estado, que você está passando pelo canal, e que você possa receber a sua cura, em nome de Jesus, na sua mente, a sua libertação na sua mente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, sede curado pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém. As palmas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a mensagem para nossas vidas, em nome de Jesus. Vou fazer a oração das ofertas, dos dízimos. Aí depois os irmãos, tá aí, né,
o Pix, né? Aí na parede, aqui o gasofilaço. Depois que terminar, os irmãos que sentir, puderem, faça, aleluia, a sua oferta. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a vida de cada um, Senhor. Dizimista, ofertante, Pai amados, que tem mantido esta casa, Pai, que o Senhor possa ajudar cada vez mais, abrir porta, repreender o devorador, o cortador, o migrador, repreender a escassez, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dá a vitória, sustenta o teu povo, traz a vitória financeira para esses lares, abre porta, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Os irmãos possam abrir, levantar as mãos para receber. Domingo que vem é o culto de ceia e é pela manhã, de 9 às 11. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, Senhor, leva o teu povo para casa, livrando do mal, do homem sanguinário, da bala perdida, do assalto, do sequestro, do latrocínio. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus de poder, dá uma semana de vitória, Senhor, em meio cada batalha de cada um, mas dê vitória e sustenta em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam amém.